Outra coluna que eu gosto muito de ler, gente, que eu vou trazer aqui para vocês também na Folha Democrata, lembrando que faltam R$ 30 aí para nossa meta de superchats, é a coluna da querida amiga e jornalista Cristina Serra. Ela escreveu no dia 7 de novembro a respeito do Bolsonaro, e também fez uma crítica à própria Folha de São Paulo no dia 10 de outubro. Eu vou ler essas duas colunas para a gente ouvir e vamos acompanhar aqui para a gente ver. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Bolsonaro nunca mais. Justiça não é vingança ou revanchismo, é o alicerce que reforça a crença do cidadão na democracia. Foi Arthur Lira, jagunço de Bolsonaro na Câmara, quem deu a senha. Ao reconhecer a eleição de Lula, disse que não aceita revanchismo ou perseguições, seja de que lado for, e que agora é olhar adiante. Traduzindo, vamos passar uma borracha em todos os crimes cometidos por Bolsonaro e a gente do Centrão não inferniza o governo Lula como o Eduardo Cunha fez com a Dilma. Nada mais brasileiro do que a política, no pior sentido. O acordão, o conchavo, os panos quentes que livram a cara da bandidagem de terno e gravata. Bolsonaro deixará o governo arrastando a mais extensa capivara que se tem notícia no Brasil democrático, de delitos eleitorais a crimes contra a democracia e a saúde pública, como charlatanismo e epidemia com resultado em morte. Qualquer tentativa de perdão a Bolsonaro é apostar no fracasso da democracia, na falência das instituições e na frustração das expectativas de que o país consiga se reerguer. Justiça não é vingança ou revanchismo, é o alicerce que reforça a crença do cidadão na democracia. Sem ela, o que sobra é impunidade e encorajamento ao vale tudo, exatamente o que se vê nas estradas e portas de quartéis com legiões fanatizadas. No Brasil, a perversa tradição dos arranjos espúrios tem seu exemplo máximo na lei de anistia, que até hoje protege assassinos e torturadores da ditadura. Nisso temos muito a aprender com a Argentina, que soube levar ao banco dos réus e à prisão dos responsáveis pela barbárie do regime militar que lá vigorou desde 1976 a 1983. Na belíssima peça de acusação, o promotor Júlio César Stracera, referindo-se aos crimes dos ditadores, traça as linhas divisórias da civilização. O sadismo não é uma ideologia política e nem uma estratégia bélica, é uma perversão moral. É disso que se trata. A consciência moral de um país é inegociável, deveriam valer para os crimes da ditadura e para os crimes de Bolsonaro. Falta dizer o que os argentinos disseram lá, nunca mais. Esse é o texto da Cris, muito conciso, muito direto ao ponto e muito necessário nesse momento para não haver uma conciliação com figuras lamentáveis como é o próprio Arthur Lira. A Cris também fez uma crítica interna à Folha de São Paulo, que vale ser relida, que é Lula, o mercado e a Folha de São Paulo. É hora de reconhecer as credenciais democráticas do ex-presidente. O mercado fez o possível para emplacar um candidato de terceira via. Queria ver alguém limpinho que soubesse usar os talheres para aprofundar a pauta ultraliberal de Paulo Guedes, dono de uma fortuna offshore que caiu em conveniente esquecimento nas páginas da imprensa. Como não deu certo agora o tom de ultimato, o mercado tenta impor a sua própria lógica e agenda a Lula, atropelando as dinâmicas inerentes à política no momento em que o candidato busca ampliar ainda mais a sua base de sustentação. Não só para se eleger, mas para conseguir governar o país fraturado que sairá das urnas, na hipótese de ser o vencedor. É lamentável que esse jornal assuma o papel de porta-voz da insensatez, ao cobrar de Lula o reconhecimento de que a agenda liberal dos últimos anos trouxe avanços duradouros e ao exigir que o candidato indique quem será o seu ministro da Economia. Avanços duradouros para quem? Para alunos que dividem ovo por um 4 na merenda escolar, para Miguel de 11 anos, que ligou para a polícia em Minas Gerais, pedindo comida para a mãe e para os irmãos, para os que estão na fila da carcaça, para os que só conseguem comprar soro de leite para alimentar os filhos, para as crianças que desmaiam de fome em sala de aula. Lula não é um desconhecido, nem uma incógnita. Quando governou, respeitou contratos e o equilíbrio fiscal.
deu um passo gigantesco em direção ao centro ao trazer Geraldo Alckmin para vice. As adesões de Simone Tebet de FHC e dos economistas do Plano Real são um reconhecimento das credenciais democráticas de Lula no exato momento em que Bolsonaro afia as garras contra o STF. Jano de Freitas, mestre e bússola do ofício, assinalou que exigir Lula nomes de eventuais ministros é pretexto para apoio a Bolsonaro. A estratégia discursiva da falsa equivalência entre os dois candidatos desonra o lema deste jornal, a serviço da democracia, e é uma deslealdade com os leitores que nele acreditam. A gente precisa de uma imprensa cada vez mais igual a Cristina Serra, gente. A gente precisa ter crítica aos nossos conteúdos e a gente precisa sempre trazer aqui informações de interesse público para vocês. Cláudia Banuel, obrigado, querida.